quero te convidar a que agora nós continuemos a nossa jornada acompanhando o povo de Israel na sua saída do Egito, depois da libertação de tantos anos de escravidão no Egito, aquele episódio fantástico da travessia do Mar Vermelho. Nós estamos acompanhando o povo de Israel no deserto em sua peregrinação em direção à Terra Prometida. Tanta coisa aconteceu, tantas experiências vividas, e em cada passo dessa jornada a gente tem aprendido lições preciosas. E eu quero convidar você a que hoje nós voltemos nossas atenções novamente a essa jornada, a um outro passo dessa jornada, e que a gente encontre, quem sabe, algumas lições preciosas, importantes para a nossa vida nessa noite. Hoje eu quero te convidar a que você abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 35 e capítulo 36. São os textos que nós vamos abordar nessa noite. Eu não vou ler os dois capítulos, vou fazer referência a alguns textos conforme a gente conversa nessa noite, conforme a gente caminha nessa história, nesse momento da história do povo de Israel vivido aqui no deserto. Êxodo 35 e 36 é onde nós vamos refletir nessa noite. O que está acontecendo aqui em Êxodo 35 e 36 é que o povo de Israel, depois daquele período que viveu aos pés do Monte Sinai, o povo vai continuar a sua peregrinação no deserto, o povo vai seguir o seu deslocamento, e o Senhor instrui Moisés para que ele instrua o povo a respeito da construção do tabernáculo. O tabernáculo é uma espécie de templo provisório que seria construído e no entorno do qual giraria toda a experiência religiosa do povo nesse processo de peregrinação em direção à Terra Prometida. E eu quero falar com você, os textos são ricos no detalhamento de tudo o que era preciso respeitar na construção do tabernáculo, de como cada detalhe foi planejado cuidadosamente e o processo deveria ser respeitado e obedecido para que ele fosse construído conforme a direção e a orientação de Deus. Mas eu não quero falar com você a respeito do tabernáculo propriamente. Eu quero chamar a sua atenção ao envolvimento do povo no processo de levantamento das ofertas e de trabalho para a construção do tabernáculo. E eu quero hoje pensar com você rapidamente, de maneira muito simples, em como a dedicação à obra de Deus, de como a dedicação a fazer a vontade de Deus faz toda a diferença ao longo da história, ao longo desse tempo, dessa relação entre o homem e Deus e os cumprimentos dos propósitos de Deus na Terra. A gente vê que havia, então, a intenção de construir o tabernáculo. E o texto começa dizendo exatamente que Moisés reuniu a comunidade de Israel e disse: olha, o Senhor ordenou o seguinte. Aí ele reforça o mandamento a respeito do sábado, deveriam trabalhar 6 dias e descansar no 7º, e aí depois ele disse, lá no verso 4 do capítulo 35, olha, foi isso que o Senhor ordenou, separem os seus bens, dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. E aí no verso 5, onde ele fala sobre essa oferta, ele diz assim, todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. E aqui eu quero aprender já uma lição importante com você sobre a obra de Deus. Eu quero aprender uma lição importante com você sobre como os propósitos de Deus vão sendo feitos, vão sendo realizados através da dedicação do povo de Deus, através da dedicação ao Senhor, daquilo que Ele põe nas nossas mãos. E aqui eu quero aprender com você que a obra do Senhor é feita a partir de corações dispostos a consagrar ao Senhor, corações dispostos
a ofertar ao Senhor daquilo que ele tem colocado em suas mãos. É exatamente isso que Moisés está dizendo. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze, e o restante do texto vai dando sequência às coisas que seriam necessárias à construção do tabernáculo e que deveriam ser recolhidas a partir de ofertas feitas por pessoas de corações dispostos. Meus queridos, a obra do Senhor é feita por corações dispostos. A obra do Senhor avança na medida em que existem corações dispostos a trazer ao Senhor ofertas para a realização da sua obra. Aqui mesmo no capítulo 35, mais adiante, quando esse processo de convocação ele vai recebendo a resposta do povo, nós vamos ver no verso 29 aqui do capítulo 35, a informação de que todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Então, houve lá no começo aquele chamamento por parte de Moisés, deixando claro que aquilo não era algo que ele inventou, que ele criou, mas que era a vontade de Deus, era a ordem do Senhor para que eles fizessem. E aí disse, olha, o Senhor ordenou, e aí todo aquele que tiver o coração disposto vai trazer ofertas para a construção do tabernáculo. E foi exatamente isso que aconteceu. Os israelitas que se dispuseram, os israelitas que tiveram disposição em seus corações de doar, trouxeram ofertas voluntárias para que a obra se realizasse, para que a obra que o Senhor, através de Moisés, ordenou o povo que fizesse. Perceba que a obra na descrição que o texto faz, a obra é algo que Deus quer fazer e ele vai fazer através de Moisés, ordenando ao povo que se envolva, que trabalhe, que consagre, que oferte. Então, a obra do Senhor, primeira coisa que eu quero destacar, ela é feita por corações dispostos a ofertar. Nós temos conversado nesses últimos tempos, estudando na Escola Bíblica Dominical em nossa igreja, a respeito da mordomia, da doutrina da mordomia. Segundo aquilo que aprendemos na Bíblia, nós não somos donos de nada, porque tudo foi criado por Deus, tudo é feito por Deus e tudo o que temos e somos vem das mãos de Deus. Então Deus é que é o dono de tudo. E se Ele é o dono de tudo, nós somos administradores, nós somos mordomos dessa obra de Deus, de tudo o que Deus criou. Na medida em que entendemos isso, entendemos que tudo aquilo que está nas nossas mãos, na verdade, não é nosso, pertence ao Senhor. E se nós queremos viver para fazer a vontade do Senhor, é importante que nossos corações estejam dispostos a consagrar ao Senhor aquilo que, na verdade, já é dele, para a realização da sua obra, para o cumprimento dos seus propósitos. Há uma outra coisa interessante aqui que merece destaque. Aqui, no capítulo 35 mesmo, voltando um pouco lá no versículo de número 10, capítulo 35, verso 10, o texto diz assim, olha, todos os que dentre vocês forem capazes virão fazer tudo quanto o Senhor ordenou. Quer dizer, não é apenas a oferta para a realização do tabernáculo. O povo está sendo conclamado a ofertar, mas também está sendo conclamado a trabalhar. Não apenas dariam os seus recursos para que o tabernáculo fosse construído, mas também ofereceriam a sua capacidade, ofereceriam as suas habilidades, ofereceriam a sua mão de obra para que o tabernáculo fosse construído. Meus queridos, ao longo da história,
a obra de Deus feita no mundo através do povo de Deus segue a mesma lógica. Os recursos vêm das mãos daqueles que, com corações dispostos, consagram ao Senhor. E a obra é feita por gente que o Senhor capacitou e que se consagra a trabalhar, que se apresenta a trabalhar, que se apresenta a fazer tudo quanto o Senhor ordenou. E aqui no texto, o que o Senhor ordenou era a construção do tabernáculo. E havia uma série de trabalhos diferentes, uma série de exigências diferentes. No texto a gente vai ver a necessidade de confeccionar a tenda, ou tendas, muitas tendas, a necessidade de fazer ganchos, armações, travessões, colunas, bases, a arca, e tantas coisas precisavam ser feitas, tantas coisas que requeriam habilidades diferentes. Uma pessoa não seria capaz de realizar tudo isso, não apenas por causa da dimensão da construção, mas também por causa da diversidade de habilidades que seriam necessárias para a construção. Então, a gente vai ver um pouco mais adiante, já no capítulo 36, como o Moisés chama algumas pessoas. Aqui no final do 35 ainda, a gente vai ver interessante, eles dizendo aqui, eles reconhecendo que o Senhor é quem dá habilidades às pessoas. Olha, no verso 30, capítulo 35, verso 30, disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras, entalhar madeira e todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Olha que coisa interessante. A gente vê aqui Moisés dizendo aos israelitas que havia entre eles algumas pessoas a quem o Senhor deu habilidade, a quem o Senhor deu destreza, a quem o Senhor deu capacidade artística. E aí, agora, era necessário reconhecer que essa habilidade que o indivíduo possuía vinha de Deus. E então deveria ser consagrada à obra de Deus, àquilo que Deus quer fazer. E aí a gente vai ver no início do capítulo 36, no verso 2, como Moisés então chama essas pessoas. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e todos os homens capazes a quem o Senhor dera habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Que coisa interessante! Primeiro a gente aprende aqui que a obra de Deus, ela não é feita apenas de homens que pregam a palavra, que tocam instrumentos, que cantam. O Senhor distribui habilidades das mais diversas. Todas as habilidades, todo tipo de destreza, todo tipo de aptidão vem do Senhor. E se nós entendemos isso, se somos capazes de fazer algo, se Deus nos deu habilidade, e nós muitas vezes, inclusive, usamos as habilidades que temos em nossos trabalhos seculares, o Senhor nos deu talentos, habilidades, oportunidade de aprender, de nos desenvolver. Nós precisamos entender que essas habilidades e aptidões vieram dele. E aí, como esses homens, responder ao chamado do Senhor para consagrar o que ele nos deu ao seu serviço, ao serviço da sua obra. Esse versículo 2 do capítulo 36 é muito interessante, porque ele diz que esses homens foram chamados, os homens que foram chamados, além de Bezalel e Aholiabe, eram homens a quem o Senhor deu habilidade, homens que estavam dispostos para realizar a obra. Eles eram homens capazes, a quem o Senhor deu habilidade e que estavam dispostos. Essas são as pessoas que o Senhor tem usado ao longo da história para realizar a sua obra. Gente capaz por quê? É gente que pode fazer, gente que tem condições de fazer.
gente que tem condições, a quem o Senhor deu habilidade para fazer. E além disso, não basta ser capaz de fazer, não basta ter habilidade para fazer, é preciso estar disposto a fazer. E são esses que vêm para trabalhar, para consagrar as suas habilidades, os seus talentos na construção do tabernáculo, nessa obra que o Senhor quer realizar através do seu povo. A obra do Senhor é feita, então, por esse tipo de pessoa, por homens que são capazes, a quem deu o Senhor habilidade e que estão dispostos a realizar a obra do Senhor. A última coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa nossa breve reflexão, ela diz respeito a como o povo respondeu ao chamado para ofertar e para trabalhar. A partir do verso 3, a gente vê que acontece uma coisa que aos nossos olhos hoje, no contexto da nossa sociedade hoje, é algo inimaginável. Moisés precisa pedir ao povo para parar de ofertar. Não tragam mais nada. Olha bem, a partir do verso 3, no capítulo 36, receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita essa proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao Senhor. Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais do que o suficiente para realizar toda a obra. Que coisa espetacular! O envolvimento do povo, a dedicação das pessoas, o desejo de ofertar era tão grande que já tinha mais coisa do que eles precisavam. E é interessante, quando você lê o texto, as ofertas não são feitas apenas em dinheiro, em ouro, prata, bronze. Não, o povo estava confeccionando coisas para trazer para os artesãos, confeccionando as tapeçarias, as tendas, os materiais de apoio, de suporte. As pessoas faziam as coisas e iam levando para que eles pudessem então trabalhar e montar, né, e construir, propriamente dito, o tabernáculo. Então chega uma hora que eles precisam dizer: olha, não tem como a gente continuar, já tem mais coisa aqui do que a gente precisa. E aí Moisés manda parar de ofertar. Para de ofertar porque já é o suficiente. Meus queridos, quando o nosso coração está disposto a ofertar, quando as nossas mãos são consagradas a trabalhar, o resultado é esse. Não vai faltar recurso. Vai sobrar recurso para fazer a obra do Senhor. Vai sobrar a ponto da gente dizer: olha, segura um pouco aí, porque esse esforço aqui que a gente estava fazendo, a gente já alcançou e agora vamos segurar para a gente poder daqui a pouco fazer uma outra coisa, e aí você vai poder novamente ofertar, você vai poder novamente apresentar as suas mãos a trabalhar. O chamamento da palavra de Deus para mim nessa noite, para você também, é para que nós tenhamos o nosso coração disposto a dedicar ao Senhor aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Que nós reconheçamos que os talentos, habilidades, as capacidades que o Senhor nos deu, as capacidades que temos, foi o Senhor quem nos deu, e por conta disso devemos consagrá-las a Ele, consagrá-las ao seu serviço, consagrá-las à sua obra. A obra do Senhor não é feita apenas de pregadores, de cantores, de músicos. A obra do Senhor exige uma série de habilidades diferentes e de talentos diferentes, e o Senhor as distribuiu. Essas habilidades foram dadas pelo Senhor para o seu povo, estão no meio do seu povo, só precisam ser oferecidas, ser apresentadas a Ele para servir na sua obra. E aí o resultado é o que a gente viu, e eu tenho certeza que a gente vai ver onde quer que o povo do Senhor apresente o seu coração
dedicado no altar do Senhor e, em consequência disso, também os seus bens. E apresente as suas mãos para trabalhar. O resultado vai ser a obra completa, recursos que sobram e o nome do Senhor sendo glorificado através do cumprimento dos seus propósitos na vida do seu povo e através do seu povo. Que seja assim na minha vida, na sua vida, na Igreja Batista no bairro do Areal e na Igreja do Senhor, no meio do povo do Senhor, onde quer que o seu povo se dedique a trabalhar e se apresente a ofertar. Amém? Que seja assim na sua vida, que Deus continue conduzindo a sua vida, trabalhando no seu coração para que o resultado da palavra do Senhor nas nossas vidas nessa noite sejam corações dedicados ao Senhor, bens consagrados ao Senhor e habilidades apresentadas ao Senhor para a realização da sua obra. Que Deus abençoe a sua vida e continue usando cada um de nós para o cumprimento dos seus propósitos. Amém. Deus te abençoe.